A semana foi de adeus. O Brasil perdeu dois gigantes da dramaturgia. Paulo José morreu vítima de uma pneumonia. Apenas algumas horas depois, a Covid-19 levou Tarcísio Meira. Pois é, uma despedida difícil. Não apenas para toda a classe artística, mas para milhões de brasileiros que acompanharam durante décadas a trajetória desses dois talentos. Preciso de uma mulher muito corajosa. Paulo José Olha aqui essa louca que eu nunca vi mais gorda. e Tarcísio Meira. Você é mesmo uma belezinha, né? Quando dois mestres saem de cena assim, um bem precioso se vai com eles. A nossa arte, a arte da interpretação, lida com a humanidade. Então, um pouquinho da nossa humanidade se perde quando esses baluartes, esses ícones, essas referências vão embora. Paulo José nos deixou horas antes de Tarcísio Meira, aos 84 anos, depois de uma vida inteira dedicada à arte. Uma paixão quase que obsessiva. Agora é o seguinte, eu vou lá e faço o melhor que eu posso. E pronto, simplesmente. Agora, como diretor, como é que você pode se admirar que você fez o melhor que pode? Fazer o melhor que pode é você ficar como eu ficava, a gente acordar às 4 da manhã, sobressalto, essa coisa aqui da perfeição, porque ser melhor, né? Na última viagem que fez à sua cidade natal, Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, o ator revisitou ao lado da filha, Bel Kuttner, parte dessa história. Foi nesse palco, há mais de 60 anos, que Paulo José começou a carreira. Nos anos 60, já em São Paulo, o ator entrou para o Teatro de Arena e não parou mais. Depois ele dirigiu o Grupo Galpão, grupos de trabalho, de estudo teatral. Então, ele também teve uma dedicação muito grande à formação de uma nova geração. No cinema, protagonizou clássicos como Todas as Mulheres do Mundo. E é claro, Macunaíma, o herói brasileiro que viveu ao lado de Grande Otelo. Estava na panela e a capora mãe queria me comer. Na TV, atuou em mais de 20 novelas, dirigiu minisséries e programas especiais. Você vai precisar. A vida pessoal também foi intensa. O artista teve 3 filhas com a atriz Dina Sfati, Ana, Bel e Clara Kuttner. Depois veio Paulo Henrique Caruso, do relacionamento com a também atriz Beth Caruso. Há mais de 30 anos, ele lutava contra o mal de Parkinson. Mas nunca se rendeu à doença e voltou ao cinema com um personagem que tinha a mesma condição. No final da vida dele, já com o diagnóstico de Parkinson, continuando a trabalhar e fazendo personagens, inclusive, que tinham o Parkinson, acabou não só revelando o quão brilhante é esse ator, mas também serviram de inspiração para pessoas que têm o Parkinson ou pessoas que vivem em famílias, que são de famílias que têm o Parkinson. As limitações da doença fizeram Paulo José mergulhar cada vez mais também na literatura. Quando você fecha uma porta, você abre outra. Então eu comecei a escrever, coisa que eu não conseguia escrever antes. Então eu comecei a escrever com enorme facilidade. Paulo José morreu na última quarta-feira em decorrência de uma pneumonia. O corpo foi velado numa cerimônia restrita à família. Nas redes sociais, o filho, Paulo Caruso, postou: "Ainda não consigo ver o mundo sem você. Te amo. Vá em paz." Tristeza também para os que contracenaram com o artista, conhecido por sua generosidade. Ele sempre muito altruísta, muito simples, muito verdadeiro, muito carinhoso. Paulo, você vai fazer muita falta para todos nós. Eu sempre fui uma fã, uma espectadora, e hoje morro de saudade já. Um viva ao grande ator Paulo José. A morte de Tarcísio Meira foi outra grande perda para a dramaturgia brasileira. Paulo e Tarcísio se encontraram poucas vezes em cena, mas para o público
são histórias com muita coisa em comum. Para um ator, não tem lugar mais especial do que um teatro. É onde ele fica mais perto do público. Paulo José e Tarcísio Meira começaram a atuar assim, frente a frente com a plateia. Mas quando o talento é grande, mesmo quando eles vão dos palcos para um set de gravação, a proximidade com o espectador continua. Juntos, estes mestres da dramaturgia fizeram mais de 80 novelas. Deram vida a personagens inesquecíveis, que entraram nas nossas casas, nos cativaram e nos acompanharam por toda a vida. Estavam sempre ali. Hoje, a sensação que fica para milhões de brasileiros é de que alguém tão próximo foi embora. Nós nos identificamos com esses atores que representam personagens que nos representam. Então, essa relação que temos com os artistas é muito importante, porque os artistas dão a sua vida para valorizar a arte e a cultura brasileira. E a cultura é a identidade do povo. Duas perdas terríveis para a nossa cultura, para o nosso teatro, cinema e televisão. Mas está guardado na nossa memória, no nosso coração, essas duas brilhantes almas. Tarcísio Meira deixa no nosso país uma lacuna imensa, uma lacuna que não tem como ser preenchida, porque ele foi único. Um dos maiores atores do nosso país, uma das pessoas mais gentis que eu conheci. Gentil, bonito e modesto. Eu nunca me achei um homem bonito. O Anselmo Duarte, que ele me dirigiu um filme, e ele dizia, quando eu quero uma cena romântica, eu filmo você do lado direito, porque é o teu lado romântico, que é meio parecido com o Luiz Rodin. E o lado esquerdo é mais violento, é agressivo, é talhado a canivete, ele dizia. E eu acho que ele tinha razão. Tarcísio Meira tinha vocação para galã. Ele era um rei, ele chegava no estúdio assim, sabe? Era cercado por todos. E eu dizia, meu Deus, olha como ele é humilde. Meu Deus, olha como ele é maravilhoso. Eu quero ser assim sempre. Isadora Ribeiro lembra também dos momentos em cena que teve com Tarcísio Meira. Foram poucos trabalhos, mas que marcaram a carreira da atriz. Ele me ensinou muito, ele é o pai das artes para mim. Eu tenho vários atores assim, mais antigos que eu admiro muito, mas o meu pai das artes foi o Tarcísio. E não só dela, mas de uma geração inteira de novos talentos. Tarcísio tinha no currículo 60 novelas, 31 peças de teatro e mais de 20 filmes. Entre eles, produções ousadas que desafiavam a imagem de mocinho, como A Idade da Terra, de Glauber Rocha. Um artista de coragem para o cineasta Silvio Tendler. Foi um gesto de muita coragem dele, um grande ator de televisão, um ícone, um mito, aceitar trabalhar num filme que era um filme do esquema alternativo, independente, revolucionário do ponto de vista da linguagem. A trajetória profissional se confundia com a vida pessoal. Foram 60 anos de carreira e quase isso de casamento com o seu grande amor, Glória Menezes. Ele e a atriz se conheceram no teatro, casaram e tiveram um filho, Tarcisinho, que também seguiu a carreira dos pais. No final do ano passado, Tarcísio Meira conversou por telefone com o apresentador Reinaldo Gotino e com a apresentadora Fabiola Hyper. Afastado da TV, ele queria seguir em cena. Você acha que ainda é possível continuar na televisão fazendo outros trabalhos? Com certeza, com certeza. Não há nenhum impedimento para isso. Se haja papel para mim, um papel adequado, eu teria o maior prazer em voltar a trabalhar na televisão. E aquela peça de teatro que você estava fazendo antes da pandemia, você vai retomar esse trabalho? Isso. Deve continuar. Você vai continuar no teatro? Olha que boa notícia. Continuar.
esperar acabar a pandemia, né? Mas não deu tempo. A pandemia levou o ator na última quinta-feira aos 85 anos. Tarcísio e Glória foram infectados pelo coronavírus e internados juntos. Ele teve complicações, foi entubado e precisou se submeter a um tratamento de diálise. Acabou não resistindo. O casal já havia recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Mas este infectologista diz que ninguém deve duvidar do imunizante. Ele explica que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, mas diz que a campanha de imunização já surtiu um efeito muito positivo. Hoje, o número de casos hospitalizados, do total de hospitalizados, 95% corresponde a pessoas que não tomaram a vacina. Exceções podem acontecer, quer seja pela idade, acima de 80 anos especialmente, quer ser, às vezes, por tratamentos que baixam a resistência, como quimioterapias, pacientes transplantados. Nas redes sociais, Tarcisinho fez uma homenagem ao pai. Na foto, Tarcísio Meira agradece os aplausos do público em sua última peça. Um espetáculo lindo, Camareiro, onde ele fazia um ator que queria se despedir da vida no palco. Realmente acabou sendo uma despedida dele nos palcos. Talvez exatamente como ele gostaria que fosse, né? Eu acho que todo ator tem esse desejo, de alguma forma, de se despedir realizando a sua arte. Não tenho outras palavras a dizer a não ser obrigado, obrigado e para sempre.